Vamos lá, pessoal. Quem realmente vale mais a pena, ações ou fundos imobiliários? Exatamente, pessoal. No vídeo de hoje eu vou desmistificar isso para vocês aqui, tá? Sem enrolação, já vamos passar aqui para a rentabilidade do ano anterior, tá? Quem investiu o ano passado em ações teve em média, tá, uma rentabilidade de 32,3%. Enquanto quem investiu em fundos imobiliários teve uma rentabilidade de 21,1%. Então, pronto, esse é o final do vídeo. Mentira, pessoal. O que acontece aqui? A gente precisa analisar e ver outros fatores também. Não é só essa rentabilidade aqui que a gente pode levar em consideração. Aqui a gente pegou como base o índice Ibovespa, tá? Que ele é um índice que ele pega as maiores empresas listadas na Bolsa de Valores e pega uma média da valorização delas. E a gente pegou no índice IFIX, que é basicamente um índice Ibovespa, só que de FIIs, de fundos imobiliários, tá? Então, a gente tem que levar algumas coisas a mais em consideração. Fundos imobiliários pagam um aluguelzinho para você todos os meses, tem diferença de tributação de um para o outro. Então, eu vou te explicar e você vai entender se é para o seu perfil ou se não é para o seu perfil esse tipo de investimento. Mas antes disso, para a gente nivelar aqui todo mundo, o que são ações, pessoal? Basicamente, ações é você comprar uma cota de uma empresa. Basicamente, você está virando acionista, você está virando sócio de uma parte da empresa. Para que as empresas fazem isso, Everton? Porque elas precisam captar dinheiro para novos investimentos, né? Para evoluções, tecnologias, contratações. E o que elas fazem? É, elas abrem a empresa na Bolsa de Valores para que pessoas possam ser pequenos donos de parte da empresa também, participando tanto dos lucros quanto dos prejuízos, tá? E também tendo um pagamento, geralmente uma rentabilidade, que as ações elas pagam ali anualmente, semestralmente, de acordo com cada empresa, um dividendo que a gente chama, que é para o acionista. Tá? É assim que o dono recebe, que os acionistas majoritários que têm mais dinheiro também recebem. O que é ação, Everton? Que empresa que eu posso comprar? Eu peguei aqui três, as mais populares aqui de exemplo. O Banco do Brasil, que a sigla dela na B3, na Bolsa de Valores, é BRAS3, tá? Que ela é uma ação sólida, já está há muito tempo no mercado, e ela tem um dividend yield, que ele é o dividendo calculado por ano. Então, anualmente, toda vez que você vê esse DY, dividend yield, é porque a empresa paga anualmente aquele valor. Em média, o Banco do Brasil paga 8% ao ano de rentabilidade. A gente tem ações também que não é visando essa rentabilidade anual. São empresas que a gente chama de crescimento. Ou seja, essa empresa ela está em fase de evolução, então ela opta por não tirar aqueles 8% de lucro para distribuir para os acionistas e reinvestir nela para ela continuar crescendo. É o caso da VEG, a VEG E3, que é uma empresa também listada em bolsa muito grande. A gente tem também aqui a Taesa, a TAEE11, que ela também distribui um DY ali de em média de 9% ao ano. Então, pessoal, ações é isso, é você comprar uma cota de uma empresa para virar sócio dela, exatamente. E você pode ir comprando com quantias pequenas. E Everton, então o que são os FIIs, os fundos imobiliários? Pessoal, os fundos imobiliários nada mais é que uma cota também, só que de pessoas que investem em imóveis ou de coisas relacionadas a imóveis, como que financiamento, tem empresas, tem fundos imobiliários, os de papel aqui, inclusive, que eles são o que emprestam geralmente dinheiro para construtoras construírem, né? De grosso modo aqui, vamos imaginar que você quer ser um sócio de um shopping. Como que você vai fazer? Você tem 500 milhões aí para abrir um shopping? Eu acho difícil, né? Então, o que acontece? As pessoas ali, os empresários, os gestores do fundo, abrem um fundo de investimentos para construir um shopping.
e ali eles abrem cotas que todo mundo pode comprar. Então, a gente tem fundos imobiliários de base 10, de base 100, que isso significa o quê? Cada cota gira em torno de R$ 10 e o de base 100, cada cota gira em torno de R$ 100. Então, a partir desse valor, você consegue comprar pequenas cotas de fundos imobiliários. Everton, e qual que é a vantagem? A vantagem é que comprando essa cota, você vira um pequeno dono daquele shopping. Então, tudo que arrecadar ali de aluguel, o fundo é obrigado a te repassar uma parte condizente com o tanto que você tem investido, tá? E o detalhe mais importante que o pessoal gosta muito de fundos imobiliários é o quê? A gente não paga imposto de renda, tá? Ele é isento de imposto de renda nos dividendos. Beleza? A gente tem algumas diversidades aqui, tá? De fundos imobiliários. A gente tem os mais famosos aqui, pessoal, é o de tijolo, que é o que investe no prédio mesmo, então em galpões logísticos, igual o da Amazon no Mercado Livre, onde ficam as mercadorias para sair para distribuição. Eles precisam de galpões muito grandes, então eles alugam, geralmente são de fundos imobiliários, fundos de papel, que esses sim são aqueles lá que emprestam dinheiro para construtoras, né, construírem os imóveis. E aí a rentabilidade dele não é em cima do aluguel, e sim em cima dos juros cobrado pelo empréstimo daquele dinheiro. Os fundos híbridos, né, que são meio a meio ali, ou uma parte em tijolo e outra parte em papel, e tem o fundo FOF, que diversifica vários FIIs, é isso mesmo. O fundo FOF é um fundo de fundos. Ele é um fundo que tem vários FIIs ali dentro. Então, ele pode ter um FII de híbrido, ele pode ter FII de papel e FII de tijolo dentro dele, tá, pessoal? Aqui é um histórico, tá, pessoal, da rentabilidade do Ibovespa, aqui, ó, pegando ano a ano, tá? O Ibovespa não é sempre que ele fecha no positivo. Então, quem investe em ações tem que saber que é volátil. A ação, ela é mais indicada para longo prazo e não para quem quer fazer alguma coisa ali no curto prazo, beleza, pessoal? Você pode ver aqui, ó, 2020, a gente fechou aqui, ó, o IFIX negativo e Bovespa positivo. Aqui em 2021, pandemia, e Bovespa, ó, negativaço, o IFIX também negativo. Em a grosso modo, as ações tendem a se valorizar mais do que os FIIs no longo prazo. Exatamente, ó. Você pode ver que ano a ano, até na desvalorização aqui, ó, o FIIs ele desvalorizou, aqui no caso desvalorizou um pouco menos, mas aqui ó, a ação valorizou 4%, FIIs 2%, aqui em 2023, 22,3%, os FIIs 15%, e assim por diante. Na valorização do longo prazo, geralmente as ações tendem a se sobressair, tá? Quem que paga mais e melhor, pessoal? Aqui, ó, a gente pega uma relação de dividend yield, pessoal. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma pessoa aí que tem em média R$ 500 mil investido. É muito dinheiro. Pessoal, aqui é só uma base de cálculo para vocês terem uma ideia e ver como funciona, tá? Então, vamos lá. As ações, elas têm um dividend yield geralmente menor. Ela rende mais no longo prazo, mas o que elas pagam de ação, principalmente se você tiver uma carteira diversificada, que busca crescimento, ela vai pagar menos dividendos, tá, pessoal? Aí tem várias estratégias. Tem gente que investe para crescimento, ele não busca dividendo, então ele poucas empresas de dividendo ele tem na carteira. E geralmente quem busca mais rentabilidade e previsibilidade, saber quanto vai ganhar todos os meses em média, opta pelos fundos imobiliários. Você pode ver aqui, ó, uma carteira de 500 mil, o trimestral aqui, ó, em ações, pagando trimestralmente, está dando uma média mensal de R$ 2.900. Enquanto o fundo imobiliário, mensalmente,
está dando uma média de R$ 4.000. Aí você pode diminuir para quanto você espera, tá, pessoal? Se de 500 mil está pagando isso daqui, de 50 mil, que é um número bem menor, né? A gente tira 10 aqui, vai pagar R$ 297 mensalmente. Aqui vai pagar 416 em média mensalmente, tá? Isso daqui é uma média, vai variar muito da sua carteira. Quais que são as vantagens escondidas, tá, pessoal, das ações? As ações, elas têm os dividendos isentos, tá? De fundo de garantia, de eles têm as ações isentas do imposto de renda, desculpa, tá? E o ganho de capital das ações, que é menor do que o ganho de capital dos fundos imobiliários. Ou seja, se você teve uma rentabilidade acima de 20 mil por mês, quando você for vender as suas ações, você tem 15% de imposto de renda para pagar. Se você for vender os seus fundos imobiliários, você paga 20%. Então, aqui é uma despesa um pouco maior. Isenção mensal. Se você faturar até 20 mil, você está isento, tá? De imposto de renda naquele mês. Se nos fundos imobiliários, não, você não tem essa isenção, tá? E em relação a day trade, ganhar para vender, para ganhar lucro rápido, a gente tem empatado ali 20% cada um. O exemplo prático aqui, ó, vendeu 15 mil em ações, com 3 mil de lucro, você paga zero de imposto de renda, tá? O mesmo cenário para fundos imobiliários, você vai pagar R$ 600 de imposto de renda, tá? Não sei se ficou claro para vocês. Volatilidade, FIIs são 2 vezes mais estáveis, pessoal. Exatamente isso. Você pode ver assim, aqui, ó, as ações, elas têm uma variação um pouco maior, ó. Entendeu? Volatilidade de 4% ao dia, em média, ó. E enquanto os FIIs aqui, ó, de tijolo e os FIIs de papel, é em média 1% de volatilidade. Resumo, pessoal, ações versus os FIIs. Vamos lá. Rentabilidade histórica de ações é maior no longo prazo. Então, os FIIs aqui, consequentemente, serão menores. Dividend yield médio, 6% a 10% ao ano. Isso para ações é muita coisa. Enquanto para fundos imobiliários, de 8 a 12. 2% ali de diferença, né, de rentabilidade ali, de dividendo que você vai ganhar por mês. Coloca isso na sua cabeça, porque daí você já vai colocar na balança, tá? Frequência de pagamento. Geralmente as ações pagam trimestral, semestral ou anual, tá? E então, para quem quer receber todos os meses, o mensal é só o fundo de investimento aqui, o fundo imobiliário. Então, se você tem ações, você vai receber os de 6 a 10%, só que às vezes só uma vez por ano. Então, você vai ter que dividir ali por 12 para fazer o cálculo da rentabilidade, tá? Isenção de imposto de renda na venda. Se você só teve 20 mil, até 20 mil de lucro no mês, você está isento. Nos fundos imobiliários, se você for vender, você vai pagar. Volatilidade diária. Quanto rende, quanto não rende, pessoal. A volatilidade de ações, ela é alta. Então, o que que acontece? Você que é uma pessoa ansiosa que gosta de ficar olhando ali toda hora, você talvez vai ficar um pouco incomodado com as ações, tá? Porque hoje você tem lá 10 mil investido, amanhã você entra, você dá uma olhada, talvez ele variou, você perdeu ali uns R$ 500, mas no longo prazo isso tende a valorizar, se você usou uma boa estratégia, fez uma boa análise nas empresas. E na média aqui é moderado a variação do fundo imobiliário, porque geralmente ele está atrelado a Selic ou ele está atrelado no imóvel. Então é muito difícil uma casa desvalorizar muito num dia
e valorizar muito no outro. Ela é um bem fixo. E a dívida, a mesma coisa. A Selic, a gente tem reuniões, se eu não me engano, semestrais, trimestrais do Copom. Então, a dívida que está atrelada à Selic, ela não tende a variar muito. Gestão dos ativos. Você mesmo analisa. Nas ações, se você não tiver um consultor, um assessor, você mesmo precisa avaliar suas ações para ver se é rentável. Você tem que ficar mais esperto um pouco em notícias, se você tira ou mantém uma ação na sua carteira, enquanto os fundos imobiliários, quem faz isso para você já é um gestor profissional. Então você só coloca o dinheiro lá e confia que o cara vai fazer o melhor, tá? Alvo 2026, tá? O Ibovespa, esse ano, ele tá mirando a casa de 1.800, 186 mil pontos, que é uma valorização de 17%, tá? Enquanto o papel já está mirando ali a média de 13% em 2026, que são os fundos imobiliários. Esse ano não tende a ter uma valorização tão diferenciada entre um e outro, tá? Pessoal, quando eu falo aqui de índice, eu não estou falando de todas as ações. Então, talvez você vai ter uma assertividade muito maior quando você escolhe boas ações e boas empresas, tá? E as ações, elas podem valorizar ali, um exemplo, até, sei lá, 100% num ano. Ela pode valorizar muito, tá? Eu tenho ação na minha carteira, um exemplo da Sanepar, que ela valorizou mais de 60% em um ano. Então, é uma volatilidade, mas bem estudado você tende a conseguir ganhar mais grana no longo prazo, tá? Para quem que é ações e para quem que é os fundos imobiliários? Aqui é o ponto chave do negócio, tá? Ações são para você, ó, que tem um horizonte, né, de mais de 5 anos, então ela é para longo prazo. Não dá para fazer média de ações, tá, antes de 5 anos. Se você investe em ações há 2, 3 anos, é pouco para você fazer uma média de rentabilidade da sua carteira. É acima de 5 anos. Ações é para longo prazo, pessoal. Eu, por exemplo, eu tô com essa lata cansada aqui, mas eu tenho 31 anos. Eu foco em ações, porque eu tenho tempo. Eu quero investir, eu quero aposentar, por exemplo, com 45 anos. Então, eu tenho 15 anos para ir aportando em ações para eu crescer muito o meu capital, para eu crescer muito o meu patrimônio. Coisa que em fundos imobiliários, para mim, talvez não faria tanto sentido agora, porque eu não quero receber aluguéis agora. Eu não, eu não quero ter essa previsibilidade agora, eu não preciso, quer dizer. Então, ações para quem tem mais de 5 anos aí de investimento, enquanto quem quer renda previsível vai de fundo imobiliário, tá? Quem aguenta ver o patrimônio cair sem vender, exatamente. A ação, pessoal, se você analisou a empresa, se você confia na sua análise, você adora quando essa ação cai. Por quê? Porque ela está descontada, ela está barata. E aí, o que que você faz? Você compra mais. Porque em ações, quem vai junto com a manada sempre é prejudicado. Quando está caindo, o pessoal fica desesperado, começa a vender, cai mais. O que que a gente inteligente faz, que estudou aquela empresa, que confia? Compra mais. Agora, quem prefere dormir mais tranquilo, sem grande susto, vai de fundo imobiliário, tá? Quer crescimento de capital agressivo, é o que eu falei aqui agora. Quem tem tempo, vai de ação. Agora, quem tem paciência para ver ali crescendo tranquilamente ali a sua carteira, vai difícil, pessoal. Tem tempo para acompanhar as empresas, exatamente. Você colocou a empresa na sua carteira, o ideal é mensalmente você dar uma fuçadinha ali, dar uma olhada no que essa empresa está vendendo, de como que tá, se ela está vendendo alguma coisa, se ela está endividada, o que que saiu no boletim da empresa e tudo mais, tá? Agora, quem gosta da gestão de um profissional é só comprar e largar lá, vai de fundo imobiliário. Quer aproveitar a isenção de 20 mil, isso mesmo. Se você é um investidor sardinha, um investidor pequeno, que o investidor pequeno na bolsa é chamado de sardinha, os investidores grandes são
os investidores tubarões, né? Você pode ficar tranquilo que em ações aqui, quando você for vender, está isentaço desse imposto de renda aí. E quem quer complementar o salário ou a aposentadoria, vai de fundo imobiliário, porque todo mês vai cair uma quirelinha. Qual que é a lógica da minha estratégia? Eu vou em ações para crescer meu patrimônio. Quando eu chegar lá na onde eu quero, com uns 45 anos mais ou menos, aí eu começo a migrar minha carteira mais para fundos imobiliários. Por quê? Porque eu quero receber ali todo mês a minha aposentadoria. A resposta certa, pessoal, não é nem ações e nem FIIs, tá? Sempre depende, é um grande depende essa resposta, tá? Por quê? Porque vai depender do seu perfil. Geralmente, se você é mais jovem, se você tem tempo, você quer crescimento de patrimônio, vai de ações. Se você já é mais maduro aí, você já está próximo da sua aposentadoria, você não tem tempo para esperar essa variação, porque a ação que você comprou, que você confiou, pode ser que caia mais um pouco esse ano, para depois, no ano 2 ela dar aquela levantada. Então, nos FIIs, você tem menos essa volatilidade. Se você tem pouco tempo, é melhor estudar para fazer uma carteira de FIIs, tá? Aqui, ó, tem um gráficozinho que eu trouxe, a média, tá? Isso daqui, pessoal, não é indicação de investimento, aqui é didático. Eu tô querendo te ensinar e te mostrar como que as coisas funcionam, tá? A alocação recomendada por fase de vida é aqui, ó. Com 25 anos, pessoal, vamos tacar a maior parte dos nossos investimentos em ações, tá? 52% aqui está em renda fixa, ou em ações, desculpa, fundos imobiliários 22,5%, deixa eu tentar dar um zoom aqui, 22,5%, e renda fixa 25%, tá? Geralmente esse renda fixa aqui vai ser a nossa reserva de emergência, tá? A nossa reserva de oportunidades. 35 anos mais, 39% em ações, 26% aqui em FIIs, tá? E 35% em renda fixa. E aí, pessoal, você vai seguindo essa escadinha, tá vendo? Quanto mais o tempo passa, mais a nossa renda fixa aumenta e mais os nossos fundos imobiliários também aumentam. Mas o fundo imobiliário, ele nem aumenta tanto, o que diminui bastante, tá? As nossas ações, tá? E geralmente aqui vai ser ações pagadoras de dividendos. Beleza, pessoal? Não escolha um lado, pessoal. Combine os dois. Vamos fazer diversificação, tá? A forma mais inteligente de investir é diversificar o seu patrimônio, inclusive não só em renda fixa, fundos imobiliários, ações, mas também no exterior, investir um pouco em dólar, talvez investir um pouco na China também, tem um mercado crescente lá que é um pouco mais complexo de analisar, mas também dá para analisar, investir lá, pessoal. Então, aqui tem um resumão. Use ações quando quer crescimento no longo prazo, tolera volatilidade e quer isenção quando você for tirar um lucrinho ali das suas ações, for vender com menos de 20 mil reais, tá? Use FIIs quando precisa de renda mensal agora, tá? Ou no curto prazo, quer estabilidade e previsibilidade e busca exposição imobiliária. Só um ponto aqui de ressalva que eu esqueci de colocar na apresentação, mas é muito importante sobre o FIIs. O FIIs não é a coisa mais segura do mundo, pessoal. Ele tem a sua volatilidade ali. Então, toma um pouco de cuidado, tá? Porque se você quer segurança de fato, é Tesouro Direto, é CDB com garantia de FGC, tá? Ali o seu dinheiro só cresce, de pouquinho em pouquinho ele vai crescendo e você não precisa se preocupar muito, beleza? Agora, tudo que é variável, o nome já diz, ele tem oscilação de valores. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Como lição, trace o seu perfil. A gente sempre deixa uma liçãozinha. Vê como você se comporta. Eu estou mais novo, eu dou conta de correr mais risco. Não, eu já passei dos 45 anos aqui, 50 anos.
eu não posso correr tanto risco mais, eu vou investir mais pé no chão. E geralmente quem é mais velho já tem também um pouco mais de dinheiro, já tem uma casa, já tem um carro, já tem patrimônio. Então, aloca no lugar mais inteligente para você. Não existe o melhor, não existe o certo e o errado aqui, pessoal. É o que se encaixa melhor para você, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, não deixou seu like, não comentou aí que você gostou ou não gostou, alguma dica, algum conselho, você tá de brincadeira. Você já assistiu até aqui? Faz aí que é de graça, tá bom? Valeu, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.